Olá, meus amigos, estou de volta hoje com um vídeo especial para a gente dar um apoio, né, espiritual pro espírito do Henry, aquele menino que foi brutalmente assassinado, né, pelo padrasto, aparentemente pela mãe. Antes de começar o vídeo de hoje, a gente vai fazer orações, né, para todos os envolvidos. E a primeira oração vai para o pai de Henry. Se é do interesse, antes da gente orar, a gente explica como essa oração vai ser encaminhada. Bom, se é do interesse do aflito, que a sua prova, o aflito é o pai do Henry, que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada por nosso pedido, mas será um ato impiedoso abandonar esse Senhor, alegando que a nossa prece não será ouvida. Além disso, mesmo que a prova não se interrompa, pode-se esperar obter qualquer outro consolo que suavize a sua amargura. O que é verdadeiramente inútil para aquele que está aflito é a coragem. O que é verdadeiramente útil, né, para aquele que está aflito é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele passa não lhe trará resultados, pois será obrigado a recomeçar a prova. É então, em direção a este objetivo, que é preciso principalmente encaminhar os seus esforços, seja chamando os bons espíritos para ajudar, seja levantando-lhe o moral através dos conselhos e encorajamentos, seja enfim assistindo materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode ter um efeito direto, dirigindo para a pessoa uma corrente fluídica com o objetivo de fortificar o seu moral. Então, se vocês quiserem orar comigo pelo pai de Henry, aqui é a prece que se segue. Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos amenizar a amargura da situação do pai desse menino que faleceu, se tal for a vossa vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico ajudá-lo nessas aflições. Se, em seu benefício, elas não puderem ser diminuídas, fazei-o compreender que elas são necessárias ao seu aperfeiçoamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dá-lhe também a força para não sucumbir ao desespero, porque o que lhe faria perder a prova e tornaria a sua condição futura mais penosa ainda. Conduzi meus pensamentos até ele, Senhor, e que eles o ajudem a sustentar sua coragem. Que assim seja. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, e agora a gente faz uma oração para Henry. Essa é uma prece pelos espíritos que acabam de morrer. E aí a gente vai entrar em detalhes dessa prece antes da gente fazer a prece para que todos possam entender do que se trata. As preces pelos espíritos que acabaram de deixar a Terra não têm por objetivo apenas o de dar um testemunho de simpatia. Tem ainda por efeito ajudar em seu desprendimento e, com isso, abreviar a perturbação que segue a separação do corpo e torna o despertar mais calmo. Mas, como em toda outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com maior ou menor ênfase, e as quais muitas vezes o coração não toma parte. As preces que partem do coração encontram ressonância no espírito, para quem as ideias ainda estão confusas, como vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Quando se tratar de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito recém-criado
e sim que já viveu outras vidas e que pode estar bem adiantado. Se a sua última existência foi curta, é que era apenas um complemento de sua prova, ou devia ser uma prova para os pais. E essa é a prece. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de Henry, que acabas de chamar para vós. Possam as provas que ele enfrentou na terra serem levadas em conta, e nossas preces amenizar e abreviar as penas que pode ainda ter de sofrer como espírito. Bons amigos que vieram recebê-lo, e vós, principalmente, que sois o seu anjo guardião, ajudai-o a se despojar da matéria e dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, para tirar-lhe a perturbação que acompanha a passagem da vida material para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que tenha cometido e o desejo de repará-las para apressar seu aperfeiçoamento rumo à vida eterna feliz. A ti, Henry, que acabas de retornar ao mundo dos espíritos e, entretanto, estás aqui, presente entre nós. Tu nos vê e nos ouve, pois apenas deixaste o corpo perecível que acabaste de deixar e que logo será reduzido a cinzas. Deixaste o grosseiro invólucro sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives a vida dos espíritos. E esta vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podes de agora em diante contemplar novas maravilhas enquanto nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos com toda a liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente sobre a terra onde nos retém o nosso corpo material, um pesado fardo para nós. Os horizontes do infinito se desvendarão para ti, e na presença de tanta grandeza compreenderás a vaidade de nossos desejos terrestres, de nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis aos quais os homens se entregam. A morte é para os homens apenas uma separação material de alguns instantes deste lugar de exílio onde nos mantém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos que cumprir aqui na terra. Nós seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido te reencontrar, como agora encontras aqueles que te precederam. Se não pudermos ir até ti, pode vir até nós. Vem então entre aqueles que te amam e te amaste. Sustenta-os nas provas da vida, vela por aqueles que vos são caros, protege-os segundo as tuas possibilidades e ameniza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estás mais feliz agora e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós num mundo melhor. No mundo em que estais, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Possas tu, pela tua felicidade futura, estar de agora em diante inacessível a eles. Perdoa, pois, aqueles que erraram contra ti, assim como eles te perdoam que puderes ter errado contra eles. E agora, gente, eu agradeço por essas preces e vamos fazer uma prece pelos criminosos, especialmente os possíveis criminosos, que são a mãe e o padrasto do Henry. E para tentar entender por que a gente faz essa prece, eu vou explicar uma coisa para vocês. Bom, se a eficácia das preces fossem proporcionais à sua duração, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, pois eles necessitam mais delas do que os que viveram de maneira correta. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Acreditá-las inúteis porque um homem cometeu faltas muito graves é julgar antecipadamente a justiça do mais alto.
Então, é por isso que a gente faz essa oração para eles. Senhor, Deus de misericórdia, não repudieis estes criminosos que estão ainda na terra. A justiça dos homens pode ter descoberto e os repudiado. E muitos homens ainda querem o mal dessas pessoas, pois ainda não conhecem a tua justiça, Senhor. E é por isso que esses criminosos não estão libertos dela. Se seus corações não foram tocados pelo remorso, tira-lhes a venda que lhes esconde a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer a tua graça para que se aliviem dos sofrimentos de sua alma. Que possam reparar o mal que fizeram com o bem, com o bom exemplo, com a caridade. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos trazer-lhes a esperança e a consolação. Inspirai-lhes o desejo de reparar as suas más ações. Todos merecemos uma nova chance. Todos merecemos amar e ser amados. Ó Deus, Jesus e todos os seres de luz, deem-lhes forças para não sucumbirem diante das novas lutas que eles empreenderão. Não os deixeis cair em tentação e livrem-nos do mal que habita dentro deles. Transforme essas trevas em luz reparadora, luz de amor. Bom, e agora, para a gente concluir, né, a nossa oração, nós vamos orar pelos espíritos endurecidos. Esses espíritos, né, que precisam de tanta ajuda. Para a gente entender por que a gente ora por eles, eu vou fazer uma explicação aqui, tá? Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se alegram com o mal e dele não se arrependem. São insensíveis às reprovações, repelem a prece e muitas vezes blasfemam contra Deus. São estas almas endurecidas que, depois da morte, se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem já odiavam durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma funesta influência qualquer. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros, os maus, que são maus francamente, né, são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que os segundos, do que os hipócritas. São muitas vezes de natureza bruta e grosseira, como se vê entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não buscam se passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que se consegue quase sempre com a perseverança, a firmeza e a benevolência, por meio de conselhos, da argumentação e da prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que tem em pronunciar o nome de Deus é indício de um temor instintivo e de uma recriminação da consciência, acusando-os de indignidade. Os que assim se apresentam estão no limiar da conversão e tudo podemos esperar deles. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Eles simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem manipular à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor medo, serve-lhes de máscara para cobrir as suas torpezas, tanto no mundo invisível como no visível. Os hipócritas são os seres mais perigosos que agem na sombra, e deles não se desconfia, pois têm as aparências da fé, mas nenhuma fé sincera. E é por isso que a gente ora por eles, por todos eles. Senhor, permita lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e te desconhecem principalmente sobre o dia
da mãe de Henry, do padrasto de Henry, e de todos os envolvidos nesse crime e nos outros crimes que acontecem todos os dias e que ninguém se dá conta. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando-os e atormentando-os, eles prolongam o seu próprio sofrimento. Fazei que o exemplo da felicidade que usufruís seja um encorajamento para eles. Espíritos que se alegram com o mal, vocês acabam de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve provar-vos que desejamos fazer-vos o bem, embora vocês tenham feito o mal. Vocês são infelizes, pois é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que então permanecer na dor quando depende de vós sair dela? Olhem os bons espíritos que vos rodeiam. Vê como eles são felizes. Não seria também mais agradável para vós usufruir da mesma felicidade? Dirás que isto é impossível para vós, mas nada é impossível àquele que quer, pois Deus vos destes, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, entre a felicidade e a desgraça, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se vocês têm a vontade de fazê-lo, podem ter a vontade de fazer o bem e serem felizes. Voltem teus olhos a Deus. Eleva só um instante o pensamento a Ele. E um raio desta divina luz virá esclarecer-vos. Dizes convosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo. Perdoa-me. Tentem arrepender-vos e fazer o bem em vez do mal, e vocês verão que prontamente a misericórdia divina se estenderá sobre vós, e um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que experimentam. Uma vez que tivestes dado um passo no bom caminho, o resto vos parecerá fácil. Compreenderão então quanto tempo perdestes por vossa culpa, da vossa felicidade. Mas um futuro radioso, cheio de esperança, se abrirá diante de vós e vos fará esquecer o vosso miserável passado, cheio de problemas e de torturas morais, que seriam para vós o inferno se durassem eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tantas que a qualquer preço vocês vão querer fazê-las terminar. Mas quanto mais vocês esperarem, mais isto vos será difícil. Não creem que ficarão para sempre como estão. Não, isto é impossível. Vocês têm diante de vós duas perspectivas. Uma, a de sofrer muito mais do que hoje, e a outra, a de serem felizes como os bons espíritos que estão à vossa volta. A primeira é inevitável, se persistirem em vossa obstinação. A segunda, um simples esforço de vossa vontade basta para vos tirar do mau caminho que estão. Apressem-vos, então, pois a cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras encontrem acesso nessas almas ainda atrasadas, para que as ajudem a se aproximarem de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Amém. Bom, gente, com isso eu vou começar hoje esse vídeo especial para o caso desse menino Henry. Este não é o caso único, pois vivemos num mundo onde casos como estes acontecem todos os dias. A imprensa se interessa em determinados casos apenas. Então aproveitemos este caso em particular para poder explicar a vocês por que esse tipo de coisa acontece e continua acontecendo. Para começarmos a entender um determinado assunto, não podemos partir para estudar com uma mente perturbada por sentimentos de ódio, de vingança, de revolta, de raiva, de repúdio, de suspeita, etc. Todos os sentimentos negativos nos impedem de pensar, de raciocinar. Por isso que eu comecei esse vídeo com essas orações, pois isso nos traz uma maior paz para dentro de nós mesmos. Se você ainda está se sentindo perturbado,
eu aconselho a orar mais antes de continuar a assistir esse vídeo. Bom, vamos agora às perguntas e respostas para a gente poder nos situar antes de avaliar a situação, né? O que é Deus? Né? Primeiro, antes da gente começar a avaliar tudo isso, a gente tem que partir de uma perspectiva. O que é Deus? Né? Então, considerando que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ele criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres imateriais constituem o mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, os dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que por isso se alterasse, né, a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. E agora vem outras perguntas. Você acredita em Deus? Crê ter uma alma? Crê na sobrevivência da alma após a morte? Bom, se você respondeu sim a todas essas perguntas, vai começar a compreender o que virá a seguir. Caso contrário, será inútil prosseguir assistindo a esse vídeo. A compreensão do que acontece não significa justificar o mal, nem querer criar uma explicação de consolo. Compreender o que acontece significa partir para a busca de uma solução, para que não volte a acontecer e, se por acaso voltar a acontecer, saber qual a melhor forma de agir. Então vamos lá. O que sabemos a respeito desse caso do ponto de vista material? A coisa mais importante para a gente focar. O caso do Henry Bottle, ou Henri, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dele. O que se sabe sobre a morte da criança de 4 anos e a prisão da mãe e do padrasto? Bom, o que a gente pode afirmar é que a criança, o que a gente tem de material, é que a criança desencarnou, ok? Isso é o que a gente, dentro do que a gente tem que se pautar. Daí vem mais perguntas. Por que Deus permite uma criança morrer tão cedo? Por que de forma tão brutal? Onde está a justiça de Deus? O que vai acontecer com esse espírito? Como posso ajudar esse espírito? O que esse espírito está sentindo? E outras que vêm em sequência, né? E aí a gente tem as respostas de acordo com o que Jesus falou e com o que foi revelado pelos espíritos. Essas respostas não servem para justificar a maldade, e sim explicar o que acontece. O planeta Terra ainda é um mundo de provas e de expiação. Os espíritos que estão aqui encarnados, todos estão passando por desafios que foram escolhidos por eles mesmos. Nós não somos a exceção. A forma pela qual lidamos com as dificuldades revela, para nós mesmos, nosso caráter. Lidar com as coisas de maneira correta requer estudos, progresso, um estado mental, espiritual, emocional equilibrado, ter um espírito elevado, uma moral cristã. Isso é possível se nos dedicarmos pela disciplina, pela doutrina, pelo bom exemplo, aprendermos com os erros, sermos gratos e uma série de outras coisas. Então, quando viemos para essa vida, já sabíamos que iríamos encarar desafios. E é a partir da forma pela qual a gente encara esses desafios que vamos avaliar a nós mesmos o quanto progredimos como espírito. O caso de Henry se aplica perfeitamente dentro do mundo em que nos encontramos. Ele serve de prova tanto para o Henry, quanto para os seus pais, para o padrasto e todas as pessoas que estão acompanhando esse caso. Deus acompanha tudo, Jesus e todos os espíritos, assim como eles também nos acompanham e nós acompanhamos a nós mesmos. Como você está lidando com esse assunto corresponde ao seu próprio desafio.
como Henry está lidando com isso lá no mundo espiritual, corresponde ao desafio dele. E assim por diante. Nós dependemos uns dos outros para nos ajudar ou nos prejudicar. Sendo assim, Henry precisava dos pais para poder atravessar por essa encarnação. Ele precisava passar pelo que passou dentro da mente dele para adquirir um progresso mental. Um progresso pessoal. E como espírito, né? Isso não foi imposto por Deus e sim escolhido por ele mesmo, pelo Henry. Henry não era criança antes de vir para o mundo. Ele era um espírito adulto, completamente desenvolvido e tinha algo que precisava fazer aqui nesse planeta, nessa encarnação. Ele cumpriu o seu dever e retornou ao mundo dos espíritos. Não cabe a nós decidir pelos outros a forma que os outros vão viver, assim como os outros não devem interferir na forma em que a gente decide viver. A responsabilidade das nossas escolhas é completamente nossa. Nós colhemos o que plantamos. Essa é a justiça de Deus. Então, os pais de Henry estão colhendo o que plantaram também, independentemente se você concorda ou não. Então, ainda assim, por que Deus permite uma criança morrer tão cedo? Essa explicação é do Evangelho segundo o Espiritismo. Naquela mesma hora, aí eles tiram um fragmento de Mateus, tá? Da Novo Testamento. Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 5. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o colocou no meio deles e disse: eu vos digo, na verdade, que se não vos converterdes e se não vos tornardes como meninos, não entrarei no reino dos céus. Vocês não vão entrar no reino dos céus, né? E aí depois ele diz: aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome uma criança como esta, é a mim mesmo que receberá. Isso significa que todas as criancinhas são seres inocentes? Isso é você levar a pé da letra o que Jesus disse. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Ele não usa isso literalmente, é um símbolo. Como ele a tomou também por símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e trazer ao renascer para a vida material imperfeições das quais não se despojou em suas existências precedentes. Somente o espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o exemplo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e de candura. Assim, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que a elas se assemelham. Mas se há males nesta vida, para os quais o homem é a própria causa, há outros para os quais ele é, pelo menos à primeira vista, completamente estranho e que parecem golpeá-lo como por fatalidade, que é o caso do Henry, né? Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes, que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que impedem os infelizes de ganhar a vida por meio do trabalho, as deformidades, a loucura, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições certamente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que não puderam evitar. Estão na impossibilidade de modificá-las por si mesmos, o que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que esses seres tão desditosos, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto da mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? O que quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em eternidade como Henry e só conheceram na vida sofrimentos?
problemas que nenhuma filosofia resolveu, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da alma ter sido criada ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável de seu destino após permanecer alguns instantes na Terra. O que fizeram essas pessoas? Essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderem seguir o bem ou o mal. Nem o mal. Entretanto, se você considerar o axioma, né? Todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, desde que se admita a existência de um Deus justo. Essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo ao efeito, e desde que não se encontre na vida atual, deve pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus recompensar pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se haja feito, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se nós não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. É uma alternativa a qual é impossível escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Por conseguinte, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não expia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre submete-se à expiação de seu próprio passado. O sofrimento, que à primeira vista parece injusto, tem sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores, assim como os decorrentes das faltas atuais, são sempre a consequência natural da falta cometida, ou seja, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva. O homem sofre aquilo que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos, e assim por diante. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como mundo expiatório, as anomalias apresentadas pela distribuição da felicidade e dos infortúnios entre os bons e os maus. Essas anomalias são apenas aparentes quando as tomamos do ponto de vista da vida presente. Mas se nos elevarmos pelo pensamento de maneira a englobar uma série de existências, veremos que é dado a cada um a parte que faz jus, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve jamais esquecer que ele está num mundo inferior, onde permanece pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isto não aconteceria. E dele depende não mais voltar a este mundo, desde que trabalhe para o seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é que, tendo cumprido mal sua tarefa, pede para recomeçá-la para não perder as vantagens de seu trabalho. Essas tribulações são, às vezes, expiações do passado que corrigem e provas para o futuro que preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a oportunidade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento pelo qual se passa na Terra seja necessariamente indício de uma determinada falta. São geralmente simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua evolução e acelerar o seu progresso. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação.
Mesmo assim, provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não tem necessidade de ser testado. Um espírito pode, portanto, ter adquirido um certo grau de evolução, mas, querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, pela qual será tanto mais recompensado se for vitorioso. Quanto mais penosa tiver sido a luta, exemplo disso são essas pessoas de tendência naturalmente boa, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que causam reclamações, que levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma expiação, mas é um indício que foi antes escolhido. Então, é uma prova de uma forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos só podem aspirar uma perfeita felicidade quando estiverem puros. Qualquer imperfeição os impedem de entrar nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio tomado pela peste, cuja entrada no porto é impedida até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Por expiação, apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o doente. Quanto mais grave o mal, mais enérgico deverá ser o remédio. Pode-se dizer que aquele que muito sofre tinha muito a expiar e deve se alegrar por ser logo curado. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder os resultados com suas reclamações, sem o que teria de recomeçar. E aí você pergunta, mas qual é a justiça em vir para essa existência sem lembrar do que se fez no passado? E aí a resposta é a seguinte: é em vão que se assimila o esquecimento do passado como um impedimento ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce muitas vezes no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que haja feito. Se nelas reconhecesse aqueles a quem odiou, esse ódio talvez reaparecesse. Assim, ele se sentiria humilhado perante aqueles a quem tivesse ofendido. Deus nos deu para que melhorássemos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. E nos retirou o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem foi. Se está sendo punido é porque praticou o mal e suas más tendências atuais são um indício do que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que deve concentrar toda a sua atenção, pois aquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, que lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento somente existe durante a vida material. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança de seu passado. Trata-se, portanto, de uma breve interrupção, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira,
Não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que na reencarnação, durante o sono do corpo, ele desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Dessa forma, ele sabe por que sofre. E sofre justamente. A lembrança somente se apaga durante a vida exterior de relação. Mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber dar-lhes o devido valor. Então voltamos às perguntas. O que vai acontecer com o espírito do Henry? Como posso ajudar esse espírito? O que esse espírito está sentindo? Bom, muitas coisas podem estar acontecendo com ele. Tudo depende do tipo de espírito que ele é, que ele foi. Na dúvida, a melhor coisa a fazer é orar por ele. O que já fizemos no início do vídeo. Vocês podem repetir essa oração ou fazer uma oração própria sua, da forma na qual você mais gosta. E quanto mais orarmos por ele, melhor. Depois que morremos, o que estaremos sentindo a partir daí vai depender do nosso estado mental. Por isso a prece é tão importante nessas circunstâncias. Por isso que perdoar é tão importante. Porque quanto mais negativo a gente estiver, mais inferior a gente vai estar no mundo espiritual. E aí a gente não quer ficar inferior, né? Porque inferior significa inferno. Então não queremos essas circunstâncias para ele. Vamos pedir para ele perdoar todo mundo. Então, se nutrirmos sentimentos bons para com o espírito, melhor para o espírito. Assim como para os pais e para o padrasto também. Então, se a gente sentir tristeza por ele, a gente vai estar levando esse sentimento ruim para ele. Se a gente sentir felicidade por ele, a gente vai estar levando felicidade por ele. Amor, compaixão, tudo isso. Temos que projetar sentimentos bons para o espírito e para todos os outros. Pois todos estão envolvidos nessa prova. A harmonia é o objetivo das forças do bem. Por isso é que Jesus nos ensinou a maior das lições, que foi amar o próximo como a ti mesmo. Não podemos transformar esse mundo em um mundo melhor enquanto dentro de nós reinarem as sombras, o ódio, a revolta, a tristeza. Não é assim que vamos melhorar as coisas. Quer você aceite isso, quer não. Nesse momento, quem precisa mais de ajuda é quem está nas trevas, que são os pais do menino e o padrasto. O pai sofre e sofrimento gera pensamentos ruins. O padrasto tem um passado e um presente de crimes. Isso aí já basta para mostrar o estado tenebroso de seus pensamentos e suas ações. Ele precisa urgentemente de orações. A mãe, então, nem se fala. Uma mãe que mata um filho é um ser que ganha o desprezo de todos os outros seres, né, que estão à sua volta. Ela está no limbo. Precisamos ajudar essa alma desgarrada. Se encontrarmos luz no nosso espírito suficiente para enviar luz para essas pessoas, para pessoas desse tipo, a gente vai criar com certeza um mundo melhor. Enquanto buscarmos dentro de nós forças para cometer o mal contra aqueles que praticaram o mal, não sairemos desse estágio inferior no qual nos encontramos. Precisamos ser fortes, resilientes. Somente assim é que poderemos construir o verdadeiro paraíso na Terra. Precisamos lembrar que se compreendemos a existência de espíritos entre nós, que também devemos atentar à existência de espíritos que se alimentam do mal. Não querem ver o mundo se tornar um paraíso, pois desejam permanecer nas trevas e nos levar para as trevas com eles. Precisamos perceber que todas as pessoas que agora estão se nutrindo de raiva e de ódio desse casal estão também sob a influência dessas entidades nefastas que estão aproveitando-se desse momento tão delicado em que as pessoas se encontram para exercerem seu poder e controle sobre suas mentes e corpos. Pessoas que estão na cadeia querem matar a mãe do menino. Pessoas que se dizem espíritas, cristãs, ubandistas, etc., estão pensando em coisas terríveis para que aconteça com esse casal. Essas pessoas estão se esquecendo da justiça e da bondade de Deus, se deixando levar por pensamentos tenebrosos. Esses pensamentos atraem essas entidades do mesmo tipo e dão forças para elas, criando mais eventos ruins, mais destruição, mais separação, afastando as pessoas da luz, do caminho reto. Lembrem-se que todos os dias, casos como os de Henry, passam desapercebidos por nós, casos piores. E se nós não mudarmos nossas atitudes, como poderemos esperar que pessoas que estão piores do que nós mudem as delas? Como querer exigir dos outros o que não podemos fazer? Como você quer que o mal vire bom se você não consegue ser bom quando precisa ser?
Como você quer que a mãe seja uma boa mãe se você nem consegue perdoar a que foi uma mãe ruim? Se não podemos perdoar o erro dos outros, como esperamos perdoar os nossos erros? Será que somos perfeitos? Se somos perfeitos, por que não sabemos perdoar? Pensem nisso, reflitam consigo. Aí, tem sempre alguém que diz, e se fosse contigo, o que você faria? Aí eu respondo, eu peço a Deus para que eu possa ter forças e que minha moral não seja abalada pelas circunstâncias. E se por acaso eu não tiver forças ou moral suficiente e vir a cair no erro, peço perdão a Deus e aos meus irmãos que tenham misericórdia de mim. E peço uma segunda chance para reparar o meu erro. Todos somos suscetíveis ao erro, pois estamos aqui para aprender. Faz parte do aprendizado errar. Errar nos mostra o que não devemos fazer. Muitas pessoas persistem no erro, mas chega um momento em que o espírito se cansa de errar e aceita que está errando, percebe a situação e muda o comportamento. Essa é a lei do progresso. Você pode sim persistir no erro, mas o aprendizado sempre chega e você acaba progredindo. Da forma que as pessoas continuam a pensar em fazer justiça com as próprias mãos, isso é o que continua a gerar situações como essas no nosso mundo. Em que as pessoas que se odeiam caem dentro da mesma família, com o objetivo de se amarem. Mas o possível ódio de outras vidas talvez não as permita o reconciliamento. E cria uma sucessão de situações kármicas onde elas se matam mais às outras, ou se detestam mais às outras. E essas situações só poderão ter um fim quando deixarem de ser dominadas pelo sentimento de revolta, ódio, raiva. Precisamos urgentemente aprender o valor do perdão sincero. Eu gostaria muito que esse vídeo pudesse ajudar essas pessoas a relembrar a importância da compaixão. Lembrarem do exemplo que Jesus nos deu diante dos que o queriam mal. Ele amou a todos, perdoou a todos, nos ama e está no meio de nós. Não esqueçam-se disso. Aí vem umas pessoas e falam assim, mas você tem filhos? O que você faria se você tivesse filhos? E alguém fizesse isso com seus filhos, você ia conseguir perdoar? O que você faria? Tipo, uma senhora falou pra mim, olha, se fizessem isso com meu filho, eu não responderia por mim, porque eu iria querer justiça e tal. Aí eu fico pensando assim, imagina que isso acontece com você e você não tem filho, você é filho de alguém, né? Todos nós somos filhos de alguém. Imagina que alguém mata você tá lá no mundo espiritual, já liberto, né? Porque você como vítima, você tá lá no bem bom. Então você já foi pro mundo espiritual e vê sua mãe sofrendo, querendo matar alguém. O que você pensaria? Você ficaria feliz que sua mãe fosse uma assassina? Se tornasse uma assassina por sua causa? Será que é cometendo um crime que a gente vai conseguir mudar a nossa situação? Acho que não. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado a quem precisa, principalmente as pessoas que estão nas trevas nesse momento. Deus abençoe todos vocês, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.